Olá, turma! Hoje nós vamos ter, a nossa primeira videoaula do componente curricular de Geografia, do grupo 4, já estamos iniciando. Vamos aprender um pouco hoje sobre tipos de indústria, Existem vários tipos de indústrias? Sim, existe. Nós vamos aprender também sobre o que é matéria-prima, tá? E aí, o que é matéria-prima? Então, nós vamos conhecer indústrias, vamos aprender o que é matéria-prima, entre outras curiosidades relacionadas a esse assunto, ok? Então, abra seu livro aí na página 258, livro 4. Bom, aí na telinha vocês podem observar que nós temos os produtos industrializados. Todos esses produtos aqui, eles passaram, pelo um processo, pela indústria, até ficar desse jeitinho aqui, ir para o mercado, você compra, e vai para sua casa. E está pronto para o consumo, pronto para o uso. Só que, para confeccionar esses produtos, nós precisamos, da matéria-prima. E o que é matéria-prima para você? Vamos entender, vamos saber primeiro o que é matéria-prima para poder entender aí. Matéria-prima é todo produto natural, de origem vegetal, animal ou mineral, certo? Bom, já entendemos o conceito. Esse conceito também ele está na página 258. Mas aí vamos entender mais detalhadamente sobre matéria-prima, mais para frente. Matéria-prima, olha só. Nós temos aqui, Nós temos aqui madeira, nós temos algodão, matéria-prima de origem vegetal, que vem de vegetais animais, aqui vem dos animais, aqui é o couro, ele vem dos animais, e aqui ele vem do que é mineral, certo? Madeira. E o algodão? O que nós fazemos com o algodão? O algodão ele passa por um processo, ele é retirado daqui da natureza, vai para a fábrica e do algodão ele é fabricado tecidos, roupa, casacos, certo? E aqui o do couro é fabricado os sapatos, certo? E madeira é fabricado móveis, tá? E desse processo que eu estou explicando para vocês, ocorre a transformação, que era matéria-prima, que o algodão deixa de ser matéria-prima, vai para a indústria, passa por processo e daí vira produto industrializado. Produto industrializado é aquele que passa por mudança, que sofre mudanças que vai para a indústria, certo? E aí na indústria tem máquinas que produzem diversos produtos, aqueles produtos que nós consumimos, sapatos, roupas, alimentos, móveis, entre muitos outros. A caneta, uma curiosidade, é composta por peças de plástico e metal. Metal aqui, aquela pontinha da caneta é de metal, e que passam por diferentes máquinas até que fique pronta. Ela é feita de plástico também, de metal, Passa por um processo e aí até finalizar ficar essa canetinha bonitinha que nós usamos bastante no nosso cotidiano. Na página 258 do livro de vocês tem um exemplo muito bom, Olha só, nós temos aqui a vaca, A
vaca, nós tiramos dela, né, a carne e nós tiramos dela também o leite. O leite, ele é uma matéria-prima, né? Nós tiramos aí da vaca e não passou por nenhum processo natural ele, né? De origem animal, veio do animal. Só que, o que acontece com esse leite? Vai para a indústria, passa por processo e dele nós temos sorvete, nós temos o que vem do derivado de leite? Manteiga, nós temos queijo, tá? Então, tem um exemplo bem fácil aí, que é o do leite. E o aqui do animal, a carne também, tá? A carne aí é matéria-prima, só foi tirada da carne. Agora, os derivados da carne, que já vão ser processo industrializado, tá? Origem vegetal, nós temos legumes e verduras e frutas. Vegetal. Nós temos origem mineral. Nós temos aí, de origem do minério, nós temos a prata, temos o ouro e nós temos também a água. Produtos naturais. Existem vários produtos naturais que estão ali e que nós podemos pegar e comer, sem passar por nenhum processo, não sem ter uma intervenção humana, né? Um exemplo, nós temos aqui essas frutas que se você pegar da natureza, cortou, comeu, já foi. Tem umas que nem precisa cortar, né? Mas tem algumas que precisam de uma intervenção humana. O que é uma intervenção humana? Precisamos fazer um processo diferente, né? No qual cozinha esse alimento para poder comer. Por exemplo, o arroz. Nós não podemos pegar ele do jeito que ele está aqui, ó, cru, da natureza e comer. Tem que ter uma intervenção humana. Toda vez eu quero falar intervenção urbana, mas é intervenção humana. Então, aí o arroz ele é cozido e está pronto para o consumo. Só tem o arroz? Não. Tem vários outros alimentos. Temos o feijão. Olha só, tem um exemplo aqui do feijão. Ele precisa passar por uma intervenção humana, precisa ser cozido, lavar, né? Todo um processo para poder ser consumido. E aí nós temos os produtos industrializados. Esses produtos, eles são feitos com frutas. Sorvete, nós temos aí o iogurte, nós temos suco. E por que eles são chamados de industrializados? Porque eles passam por um processo, passam por transformações. E nós temos mais produtos industrializados aqui, temos a barra de cereal, nós temos o bolo, que o bolo, temos a barra de cereal. Então, todos esses alimentos que nós consumimos, eles são industrializados. Eles não são naturais, né? Passam por transformação. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as indústrias de base, classificação das indústrias. E essas indústrias de base, elas extraem, ou seja, tiram da natureza matéria-prima. E que matérias são essas? Aí nós temos o petróleo, temos as plantas, temos madeiras, e aí elas transformam para serem usadas por outras indústrias. Agora nós vamos aprender exemplos de indústrias de base.
Aí nós temos alguns exemplos de indústrias de base. A petroquímica, nós temos a metalúrgica e nós temos a siderúrgica. E tem um exemplo aí de cada uma. Por exemplo, né, na siderúrgica são fundidos o ferro e o aço. E a metalúrgica são trabalhados outros metais, como alumínio, cobre. E esses metais são criadas chapas metálicas, que serão depois transformadas em outros produtos. A petroquímica é a indústria que processa os produtos direto do petróleo e do gás natural. E aí, consumidor final. O que é consumidor final? É uma pessoa, uma empresa que adquire um produto para o uso próprio sem fins de comercialização, certo? O consumidor final é alguém que pega, compra, adquire para si, sem fins de comercialização. Ou seja, pega, comprou para você e não vai vender. Não tem mais comercialização, certo? Indústrias de bens de consumo. São aquelas que produzem para os consumidores finais. Consumidores finais, aqueles que compram, e não vendem mais, não tem mais comercialização. Elas se subdividem em indústrias de bens duráveis e bens não duráveis. E preste atenção, o que é indústrias de bens duráveis? Elas fabricam produtos não perecíveis, isto é, que não estragam facilmente. Nós temos um exemplo aí de produtos. Nós temos móveis, carros, eletrodomésticos, entre outros, que não tem assim um prazo de validade para vencer, né? Ou seja, que não estragam facilmente. E nós temos aí os bens não duráveis. E como você pode perceber, os bens não duráveis são mercadorias facilmente perecíveis, ou seja, que tem prazo de consumo determinado, como alimentos, bebidas, remédios, entre outros. Certo? Então, nós temos aí, na indústria de bens de consumo, fabrica, né? Elas produzem elas se subdividem em essas duas indústrias, duráveis e não duráveis. Gente, nessa primeira questão está correta somente a 1 e a 2. A 3 está errada por quê? Porque fala o seguinte: as indústrias de bens de consumo fabricam produtos que serão consumidos diretamente pelas pessoas. Até aí, beleza. Os bens de consumo são também denominados não duráveis. Sim, são não duráveis, pois rapidamente se tornam antigos e descartáveis. Computadores, eletrodoméstico, aí aqui já está errado, porque os não duráveis são aqueles produtos que têm data de vencimento, né, de validade. São remédios, sucos, refrigerantes, esses tipos de produtos aí. Então, fica só a letra D, tá? Na segunda questão, na página 264, tem o seguinte: você estudou que as matérias-primas são usadas na fabricação de produtos industrializados. Observe as matérias-primas a seguir e escreva o nome de alguns produtos feitos com elas. Nós temos matéria-prima, nós temos o leite, a madeira, nós temos o algodão. O que nós podemos fazer? O que nós podemos escrever aqui de alguns produtos industrializados, que são feitos da matéria-prima aí do leite? Manteiga, iogurte, queijos e outros mais. Bolos, quem quiser colocar outros pode colocar. Madeira, móveis e vários outros objetos. Lápis, e eu coloquei só móveis. Algodão, tecidos e roupas. E outros mais, quem quiser colocar, fica à vontade. Na terceira questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o lápis azul, você vai circular os lápis com lápis azul, os produtos que são industrializados, e o verde com natural.
Nós temos aqui o iogurte ele é industrializado, então ele vai ser azul. Todos os produtos industrializados nós vamos circular de azul. Nós temos aqui o óleo, temos o macarrão, o que mais? Nós temos a água, né, porque passou aí por um processo de industrialização. Tem garrafinha, já tem a embalagem, tudo. Né? Nós temos aqui, eu acho que é uma calabresa aqui, passou por um processo de industrialização, certo? E o que você não circulou, olha aqui o trigo, circular de verde, o ovo verde, matéria-prima do ovo tem outros vários alimentos que vêm do ovo, né, que passa pelo processo aí de industrialização. Nós temos a banana, que é verde, é matéria-prima ainda, que não passou por nenhum processo de industrialização. Verde também é o feijão, né? Nós temos aí, circulou de verde, ok, identificou tudinho como os produtos industrializados e os produtos naturais, né? Quarta questão é um pouco difícil, né? Não é nem difícil, é uma grande. Nós vamos preencher um quadro que tem na página 266. O que é que está pedindo assim? O que é que ele está pedindo? Vamos lá. Preencha o quadro com as informações que correspondem a cada tipo de indústria identificado, né? Tipo de indústria identificado. Olha só, nós temos indústria de base e indústrias de bens de consumo. Nós já estudamos sobre elas. O que nós precisamos preencher? Colocar o que são e nós vamos dar exemplo. Aqui nós já temos indústria de base. Aí você vai colocar aí no quadradinho. São responsáveis pela extração da matéria-prima, da natureza e fornece bens para outras empresas. Exemplo, nós temos aí a metalúrgica, a siderúrgica e a petroquímica. Essa aqui é indústrias de base. Agora nós vamos colocar aí indústrias de bens de consumo. Aí você coloca, são aquelas que têm sua produção direcionada aos consumidores. Exemplo, indústria alimentícia e automobilística, né, que produzem carros, certo? E a quinta questão, página 267. Sobre a divisão das indústrias de bens de consumo, defina. Indústrias de bens duráveis. As indústrias de bens duráveis, elas fabricam produtos não perecíveis, tais como carros, eletrodomésticos, etc. E o que são elementos não perecíveis? São aqueles alimentos que não possuem data de validade, que duram bastante, certo? Letra B, né? Não é nem B, é a A, e aqui seria só um pontinho. Esqueça esse B aqui, tá? Então, indústrias de bens não duráveis, o que elas fazem? Elas produzem mercadorias que têm prazo de consumo determinado, como alimentos, bebidas, remédios e etc. Eu até coloquei aqui o exemplo para vocês observarem, tá bom? Vamos para 268. Na 268, vocês vão pesquisar em jornais, né? Jornais e revistas, rótulo ou imagens de produtos industrializados. Você vai recortar e o que achar interessado você vai colocar aí no espaço que tem disponível na página 268. Vamos para 269. Você vai escrever o nome da matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos a seguir. Por exemplo, o leite, né? Ou não é nem o leite, que é a manteiga. Você vai escrever a matéria-prima, né? Qual produto foi usado aí no processo de industrialização para formar a manteiga, né? Então, o leite. E aí nós temos uma
calabresa, ela é feita da carne. E o biscoito, assim como o macarrão, ela é feita do trigo. E o óleo ele é feito da soja, algodão, do milho ou do girassol, né? Existem aí vários tipos de matéria-prima que dão para fabricar o óleo. E nós temos também o tomate. Tomate aí, né? Ou seja, nós temos aqui uma massa de tomate e foram utilizados tomates.